Você sabia que não existe nenhuma chance de Jesus ter nascido no mês de dezembro? Neste vídeo vou te mostrar o que a Bíblia realmente diz sobre isso. O estudo está dividido em duas partes. Primeiro, trago as evidências bíblicas que comprovam que o nascimento de Jesus não foi em dezembro. E na segunda parte, revelo qual seria o verdadeiro mês do nascimento de Jesus. Graça e paz a todos, eu me chamo Wagner Melo e prego a palavra de Deus há mais de 15 anos. 25 de dezembro foi uma data escolhida pela Igreja Católica no ano 525 para coincidir com as festas pagãs do Oriente e de Roma. Segundo alguns historiadores, foi o Papa João I quem oficializou a comemoração, embora haja aqueles que afirmam que ela já existia desde os tempos do imperador Constantino. Quais seriam as evidências bíblicas de que Jesus não nasceu no mês de dezembro? É o que vamos analisar a partir de agora. Antes eu convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. Me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui do canal Conectados. No hemisfério norte, o inverno ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano. Portanto, se Jesus tivesse nascido em algum desses meses, seria uma época de muito frio. E não faria sentido algum existirem pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos nos altos das colinas ali da Judéia. Observe comigo o que diz Lucas no capítulo 2, versículo de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Manter os animais no campo, mesmo à noite, era uma prática comum naqueles dias, mas ela era propícia para os meses de primavera e outono. Dezembro, que corresponde ao mês do calendário judaico de Quisleu, é o período de inverno e existe ali momentos de fortes chuvas. Sendo assim, ninguém deixaria os seus rebanhos desprotegidos ao relento em uma época tão fria e tão chuvosa. Igualmente, a viagem de José e Maria não seria apropriada numa época de inverno. Pelas limitações da época, qualquer trajeto de mais de 100 km exigia grande esforço. Assim, os tempos próprios para viagens longas seriam a Páscoa, que corresponde ao nosso mês de abril, Pentecoste, que corresponde ao nosso mês de junho, e também nas festas de tabernáculos, que corresponde ao nosso mês de outubro. Dito isso, qual seria a data mais provável para o nascimento de Jesus? Esse aqui é o meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Tem ali uma página onde você pode compreender cada coisa que você vai estar aprendendo nesse curso. Após esse vídeo, toca no link. Qual seria a data mais provável para o nascimento de Jesus? O dia é difícil de nós podermos prever, mas existe uma possibilidade quanto ao mês. Para descobrir qual seria, basta fazer uma análise de 3 fontes: o Evangelho de Lucas, o calendário judaico e o livro de 1 Crônicas, principalmente no capítulo 24, versículo de número 10. Começamos então pelo Evangelho de Lucas. Esse evangelista dá a informação de que antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista. Em Lucas, capítulo 1, verso 5, lemos: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Você deve observar essa expressão, turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. O versículo de número 23 diz: e aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses. Observamos dentro desse texto que Lucas nos informa que Isabel ficou grávida de João, quando seu marido Zacarias estava encerrando o seu ministério no templo como sacerdote. Ora, a Bíblia diz que Zacarias trabalhava no chamado turno de Abias. E o que seria isso? Em 1 Crônicas 24, explica como Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um. Assim, os turnos cobriam o ano inteiro. O verso 10 diz que Abias ficou com o 8º turno, contando que eram 2 turnos por mês e que o calendário judeu começa no mês de Nissan, que equivale ao mês de março e abril. Entende-se que a segunda quinzena de Tammuz, julho, seria o mês de julho aproximadamente, o tempo que o anjo anunciou
para Zacarias o nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel. Com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz no mês de Nissan, que seria o mês de março e abril do nosso calendário. Aí surge a grande pergunta: e quanto a Jesus? O que a Bíblia diz? Lucas 1:26, verso 36 diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês da gestação, o mês de Tibete, entre dezembro e janeiro. Logo, Jesus nasceria 9 meses depois disso, que ficaria no mês de Etanim, que seria setembro, outubro. Essa, portanto, seria uma hipótese bastante razoável para a época do nascimento de Jesus. E algo interessante, é bem entre setembro e outubro que os judeus comemoravam as festas dos tabernáculos. E vem João, capítulo 1, dizendo: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o texto em João 1,14 diz assim: e o verbo habitou entre nós. Essa palavra no original significa montar o seu tabernáculo. Jesus foi dito pelo profeta Isaías que seria chamado como Deus conosco. Então, para mim, a data mais provável à luz da Bíblia do nascimento de Jesus é entre setembro e outubro. E ficando eu com a minha opinião de que provavelmente ele deve ter nascido no início da festa dos tabernáculos. Eu espero que esse estudo tenha te abençoado. Deixe esse outro vídeo aqui onde eu conto para você a história desse casal que arriscou as suas vidas pelo apóstolo Paulo, Áquila e Priscila. Toque nesse vídeo e nós nos encontramos nele.